jours. Tobombaki na janvier pour attaquer banguna bayini. Oyo bayaka tango nyonso pona ko détruire peuple ensemble. Yangwana prière eza nguya oyo ebebisaka misala na bango. Biso na fota David atoyebi yango malamu. Yangwana nzambe totika katangu te. Ete monguna kwa kokota asakana. Na yebi séminaire oyo akwaporte biso plus na bomo ina biso. Moto na moto ayebi esika nini yazali. Na yebi ete nzambe alobeli biso ko banda lendi kino vendredi azoloba. Pe lobi samedi pe dimanche akolobela biso. Oyo tozoyoka tochango na misala. Yangwana nzambo permettre biso tozala na séminaire. Oyo pesaki mayele na mosali na yo na visionnaire. Ete akobomba 7 jours. Eza ya pamba te. Na yebi ete monguna Satan le diable ya sepelaka te na bamolulu ya boye. Tozo bebisa misala na ye. Oyo yaka na makanisi na ba raisonnement moko satanique diabolique. Ezala mosika na nkombo na Yesu Kristo. Peuple nzambe eye liboso na yo nzambe na bomo. Tika loboko na yo ya nguya ezala likolo na biso. Tika loboko na yo ya puissance supérieure ezala na moko na moko. Na nkombo na Yesu Kristo nde tolobi bongo. Amen. Amen. Tobeti maboko makasi. Aplaudimos fortemente. Yaliboso toza reconnaissant epai ya Nzambe. Primeiramente estou a reconhecer a Deus Oyo a permettre biso komona tongo lisusu. que nos permitiu ver a tarde de hoje. Ndeko komona tongo pe pokwa eza ngolu. Irmão, ver a tarde de hoje é graça. Ebele balamuki te bakufi subitement. Muitos morreram subitamente. Bamususu basali makama ya accident. Alguns acidentaram. Na minute o bamususu na mbete hospital bazo kata mitem. Neste momento, alguns já estão em agonia nos hospitais. Ndeko soki yo zali awa sepela. Se tu estás aqui, se alegre. Eza par hasard te ya komona molulu oyo. Não é em vão participar neste seminário. Séminaire oyo apporte biso un plus. Este seminário aumenta alguma coisa em nós. Soki lingomba ezalaka na mabondeli te, Se a igreja não tem tido orações, lingomba wana eza kokufa. aquela igreja está morta. Lingomba ya ba prophétie kaka. A igreja só de profecias, Metina mabondeli bayebi te, mas não conhece o que é oração. lingomba na bima wana. Aquela saia daquela igreja. Me biso awa tozalaka tango nyonso na ba prière. Nós aqui sempre estamos em orações. Ko décourage katende konanga soki visionnaire alobi tozala mabondeli. Não perca o ânimo quando o visionário disser que teremos oração. Ezalaka intérêt ya biso. É nosso interesse. Pote na nzela ba mabondeli Porque no caminho de orações nde tozobatelama. é que estamos a ser protegidos. Yo ozoyeba te. Vocês, sem saber, Tozalaka na ba ange. temos anjos. Moto na moto aza na ange na ye. Cada um tem seu anjo. Ange wana azalaka toujours pene na yo. Aquele anjo sempre está perto de ti. Ange wana ye mutu asurveillaka yo. Ele quem te vigia. Après molimo mosanto ye nde aleki ba ange wana. Após o Espírito Santo, Ye nde sikoyo azoprotege yo. ele que está a te proteger. Ezala butu moi. Quer de noite, Mais na nzela ba prière na yo, mas no caminho das tuas orações, yango nde ezosala bango bapusa na pene na é que yo. está lhes fazer se aproximarem a ti. Amen. Amém. Tobeti lisusu maboko makasi. Aplaudimos ainda fortemente. Maboko makasi. Fortes aplausos.
ngai nalobaka ngo ntango nyonso nasepelaka na peuple ya fonte da vida. Eu sempre digo que me alegro com o povo da fonte da vida. Ata bandeko mosusu bazomonana te. Mesmo se alguns estão a aparecer, nayebi ete bamosusu baza na misala. eu sei que estão nos trabalhos, mais tosala ke fort toyaka. mas devemos fazer um esforço de aparecer. Ata koya retard pona musala. Mesmo se vai se atrasar por causa do linga trabalho, omonana na séminaire. queira aparecer no seminário. Pom visionnaire alobi na biso toza na séminaire pe na jeûne. Porque o visionário disse que teremos jejum e oração. Ebele ya bato bazosala na bango jeûne te. Muitos não estão a jejuar. Ndeko okobomba manzambe te. Irmão de Deus, você não se esconde. Okobomba mapapa revera malu. Você vai se esconder do papá reverendo Malu. Pote ya azomonesa na kati ya mutu te. Porque ele não vê o que está no interior. Revera azomona biso ndenge tofandi bandimi na nga baye. Só vê o nosso exterior. Mais na kati ya motema, Mas o interior do homem, nzambe ayebi yo. Deus conhece. Okokosa te. Não vai se enganar. Et surtout nde yango likambo penza ya 7 jours toyeli awa. Principalmente o assunto desses 7 dias. Ya koloba po totika bamakambo toza nango. De falar para abandonarmos o que nós temos. Babizaleli oyo toza nango. Os hábitos que nós temos. Toforme fonte ya vida ya seka lisusu. Formar uma nova fonte da vida. Tika nzambe apambola biso. Deixe que Deus nos abençoe. Sans plus tarder. Sem mais tardar. Temi na biso tokopartage ezali le péché dans la vie de O l'homme. nosso tema é pecado na vida do homem. Lisumu oyo eza kati na bomoi ya moto. Pecado que está na vida do homem. Okomi tuna lisumu eza sunini. Vai se perguntar o que é pecado. Ndeko. Irmão, nakoloba na yo. eu vou te dizer. Fongola matoyo yoka. Abra ouvidos para ouvir. Kozalaka na bitide koyaka na biki rouge te na église. Não tem hábito de trazer lapiseira vermelha na igreja. C'est dire quoi? Quer dizer o quê? Ezala batebele. Há muitos Bakokende lifelo. irão no inferno. Nzambe sabongisa bango kala. Deus já preparou já há muito Na tempo. église bazanga te batu wana. Na igreja não faltam. Bango. Eles, Habitude na bango. os seus hábitos, Bayaka na babiki rouge. vêm com lapiseiras Pona vermelhas kokorija kabamateya. para corrigir a Mais ye pregação. moko azobombo azoyoka Mas te. ele não esconde o que ouve. Mais Bible pe ezalaka pene na A ye. Bíblia também está perto Mais dele. mokolo moko te atosata maloba ezala kati ya E Bible. nenhum dia obedeceu o que está escrito na Bíblia. Mais azotanga yango. Mas está a ler. Bato wana Pessoas de gênero, kozala bomoko na ye te. não se junte com eles. Moto wana soupçonnaka na lito yo omoni ndenge nini. Aquele que te pergunta o que você acha, Moto wana aquele zala mosika na ye. fique distante dele. Ebele tokokota te. Muitos não entrarão. Ndeko Irmão, ndenge tofandi awa. como estamos aqui, Yebaka ete saiba que toza na bokeseni. há diferença. Eza na bapigeon Há pombas oyo tozomona oyo. que estamos a ver Pe eza na bakorbo. e há corvos. Toza na bapigeon Há pombas pe toza na bakorbo e na há kati ya église. corvos na igreja. Église kaka ya fonte ya vida. A igreja não só da fonte da Église vida, nyonso eza na sa mokili. todas as igrejas que estão na terra. Soki bato malamu bazali, Se existem os bons, bato ya mabe mpe bazali. os maus também koloba estarão. teke ndenge totondi awa, Não diga como estamos biso lotados nyonso aqui. toza basanto. Todos somos santos. Eza na bato bayaka kaka Há pessoas que só mpona vêm kobebisa misala ya nzambe. para destruir o que é de Deus. Ndenge batindelaki ye. E conforme foram enviados, Kobebisa. destruir. Soki obebisi, Destruir, nde obimi moto. aí você sairá bem. Ndeko po tokota na mateyi na biso toza na mwa rapidité moko boye. Estou a correr mesmo. Ezalaki ndeko bandeko moko na kati ya église. Havia uns irmãos na igreja. Satan afandi ti aponi bato misato. Satanás elegeu 2 homens. Abi bino bato misato Disse, vocês 3 homens, nazotinda bino mission moko bokende na mokili. eu vou vos mandar numa missão no mundo. Bango misato baye batelemi liboso. Os 3 ficaram perante Satanás. Satan alobi bomoni bambingo misato. Satanás disse, vejam esses 3 Obetela ba gigantes. maboko bato babeti maboko. Aplaudem por eles e aplaudiram. Alobi tozotinda bango mission. Disseram, vamos lhes dar uma missão. Bakei. Foram. Premier moto oyo batindaki mission. Primeiro homem que foi dado a Amoni missão, bakristo bamati na kati ya bwato. viu o cristão subindo no barco. Ezalaki masuwa. Era um navio. Bazokende po bakende kote ya sango malamu. Iam pregar a boa nova. Yalobi Ele disse, nabalola masuwa oyo. dessa eu naufragar esse Asali navio. mission na ye abaloli Fez masuwa. a sua missão e naufragou o navio. Bakretie bakufi. Os cristãos morreram.
po mai mutu akosova zate Porque na água ninguém vai te socorrer. bakufi Morreram. nzoto mutu ekufi O corpo que me morreu, ya bosanaki te molimo ekufi te mas esqueceu que o espírito não tala morre. erreur ya satan Vê o erro de Satanás. oyo mibale O segundo, ye amoni camion oyo ezokende na nzela kote ya sango malamu ele disse que esse carro vai pregar a boa nova. asalisa accident moko grave Criou um grande acidente. bato bakufi Pessoas morreram. sikoyo ekomi fo bakende kopesa batémoignage oyo bango makambo basali Agora era preciso testemunhar o que eles fizeram. ya misato atali alobi O non terceiro observou e fona disse, akota não, na kati église tenho que entrar na igreja. akoti na kati église Entrou na igreja, asali na eloko moko mpenza te não fez te absolutamente aboma nada. bakristo afota david Mataram os cristãos da ye frente da vida. afandi na ba ndenge yo mpo ofandaka na ba Ele assentou no banco como você me senta. sikoyo mosala na ye nini Agora, qual é a sua missão? anvute sere ya pembeni na frere ya pembeni Enfeitiçou o irmão à esquerda e à direita. olie balanda mateya Ao invés de acompanhar a bango pregação, bakomi kopesa na barendez-vous começaram a marcar saídas. nsima mateya esili Após a pregação, bapesani rendez-vous deram saídas, balobi nakoya na ndako disseram que virei na tua mission casa. accomplie Missão cumprida. satan azongi okende opesa rapport Voltou para dar relatório. na liboso alobi O ngai primeiro- naza danger Eu sou demais. masuwa ebandaki kokende na baloli bango nyonso Navio ia, eu criei um naufrágio. batemo babeti maboko Aplaudiram. alongi Venceu. mokonzi na bango akangi kanda alobi otika kobeta maboko O seu rei ficou nervoso e disse: "Pare de alongi na aplaudir." nini Venceu alongi porque te não venceu. bato wana bakufi na nzoto Aqueles homens me na morreram com a molimo carne, baza makasi mas em espírito baza na estão loboko fortes. ya papa na bango Estão na destra do Pai. ya mibale aye lisusu O segundo balolaki veio, camion accident Eu criei bapanzani um acidente e morreram muitos. batemo babeti maboko Testemunhos aplaudiram. mokonzi akangi O kanda rei irou outra vez. sans plus tarder Sem mais tardar, ya misato aye o terceiro abi veio. mokonzi nazobanga na nga mpo naloba Disse: "Eu tenho medo de mpo falar, nasali na nga eloko ya malonga te porque não fiz nada me grave. nakotaki na eglize moko Entrei boye apenas numa igreja, nakendaki koanvute sere moko na frere fui moko distrair um irmão com uma irmã. mokonzi alobi bobeta maboko O rei disse: aplauda moto por oyo ele. Este alongi venceu. banda lelo A partir de hoje, akomi chef na bino vai ser vosso chefe. lokola asali eloko wana Conforme fez aquilo, bino nyonso bolanda ndakisi ya moto oyo vós seguem o ensinamento bokota dele. na baeglise Entram nas igrejas, boderange eglise incomodam as igrejas boafute bango via kindumba e introduzem a prostituição deles bazwanaka bango na bango para que discutem entre nde eles. molimo na bango ekokufa Aí os seus espíritos morrerão. ekomemela bango fatigue Lhes trará fadiga, ekomemela bango faiblesse trará ekomemela bango Fracasso. paresse e paraíso. visionnaire alobi toya na eglise O visionário disse: vamos aparecer na igreja. nakokende kaka lobi Irei amanhã. nakokende kaka lobi Irei wana amanhã. lokolo eza 7 jours Como é 7 dias, nakosala kaka 10 jours só jejuarei 2 dias. deja so okoti na motambo ya kadiam Já entrou na armadilha daquele senhor. soki moto azokima losambo Se alguém estiver a fugir da oração, ayebi place ye moko azali sabe aonde está. linga osala makasi okuta na visionnaire Faça esforço de se encontrar com o ye nde visionário. alakisa yo nini okosala Ele vai te ensinar o que mpo fazer. soki kufa ekuti yo Porque boye se a morte te encontrar assim, lifelo inferno. tobeti maboko makasi Aplaudimos fortemente. awa tokomona na mokanda ya Genèse 2 Aqui chapitre veremos 2 17 no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 17. awa toyebi yango malamu baloba Conhecemos muito bem o que está escrito aqui. papa na biso akotanga na monoko ya portugais Gênesis, capítulo 2, versículo 17. Assim diz a palavra do Senhor: menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal, não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que vocês comerem, certamente morrerá. Palavra do Senhor. na monoko ya lingala kasi mbuma ya nzete oyo epesaka mayele ya koyeba makambo ya malamu na ya mabe okoki kolia yango te mokolo okolia yango okokufa totangi na 3 Gênesis, 6 capítulo 3, versículo 6 até versículo 7. Assim diz a palavra do Senhor. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí
apanhou uma fruta e comeu. E deu ao seu marido, e ele também comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Então, costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Palavra do Senhor. Mwasi amoni te nzete yango ezali na mbuma ya elengi mpo na kolia mpe kitoko mpo na kotala mpe yango ezali malamu mpo na kopesa mayele yango wana akamati mbuma moko mpe alei apesi pe mobali na ye bongo ye alei yango ntango basilisi kolia yango misu na bango efungwami mpe bayei koyeba te bazali bolumbu bakamati makasa ya nzete ya figi batongi yango lokola bilamba mpe balati. Amen. Amém. Lisumu eza nini? O que é pecado? Bazotalisa biso Aqui estão a nos mostrar. Lisumu ezali désobéissance de Dieu, acte contraire à la loi divine. O pecado é a desobediência perante a lei divina. Lisumu eza nini? O pecado é o quê? Kozanga botosi na Nzambe Falta de obediência pe perante makambo Deus oyo ezali bokeseni na mobeko ya bosantu. e no que está fora da lei cristã. Lisumu ewutaki wapi? De onde veio o pecado? Ndeko toyoka basali ya Nzambe baloba bateya Ouvimos diversos trechos pregando. Nzambe tango asali plan na ye ya mokili. Deus, quando fez o seu plano no mundo, Ndeko na ngai Nzambe asalaki te asala mokili po abebisa mokili. meu irmão, Deus não fez para destruir o mundo. Nzambe azalaki pe azali na bolingo. Deus estava e até hoje é amor. Ayebi ete tango nazosala mokili na ngai Ele sabe, enquanto eu estou a criar o meu mundo, esengeli ezala malamu. é preciso estar bem. Ndeko Irmão, tango atie Adam na Eva na kati ya jardin d'Eden, quando colocou Adão e Eva no jardim de Éden, jardin de plaisir, jardim de prazer, jardin de bonheur, jardim de bondade, nyonso ezalaki na kati ya jardin. tudo estava naquele jardim. Eloko ya koluka ezalaki Não te. havia nada de se procurar fora. Adam azalaki na miso ya bonzambe. Adão tinha olhos de Deus. Eva azalaki na miso ya bonzambe. A Eva também. Bango mibale bazalaki kosolola na Nzambe. Ambos conversavam com Deus. Mais Satan tango atali Mas Satanás, quando olhou, amoni ete bato oyo bazali face à face na Nzambe e estes estão perante Deus, ememaki ye motema likundu, trouxe-lhe a ira, motema mabe. e mau coração. Tala esika mabe ebebelaki, Vê aonde o mal surgiu. tala esika Satan aza na plan oyo ya kobebisa mokili. Vê aonde Satanás ganhou um plano de destruir o mundo. Abimeli mwasi Apareceu perante a mulher, po ayebi mwasi azalaki etre moko très faible. porque sabia que a mulher é ser fraca. Bible ezoloba na biso Adam azali elilingi ya Nzambe, A Bíblia diz que Adão é a imagem de Deus. Eva aza elilingi ya Adam. E a Eva é a imagem de Adão. Adam azalaki na mibeko nyonso Nzambe apesaki. Adão tinha toda a lei que Deus havia lhe dado. Mais c'est pour cela tango Nzambe azopesa bango etumbu É por isso quando Deus les castigava, ya mobali nde elekaki makasi. do homem que foi mais duro. Mais moto alukaki makambo eza Eve. Mas quem causou era Eva. Mpona nini Nzambe apesaki etumbu ya makasi na mobali? Por que foi rigoroso com o homem? Po te ye azalaki responsable. Porque o homem era responsável. Nzambe apesaki ye makambo nyonso. Deus lhe deu tudo, Mais ye atiki mwasi bazosolola na nyoka. mas deixou a mulher conversando com. Atala esika makambo ebebela. Vê aonde tudo estragou. Satan ye. Satanás veio. Bonjour Eve. Bom dia, Eva. Comment ça va? Como Ça va estás? bien. Estou bem. Comment te portes-tu? Je me porte à merveille. Como estás bem? Estou Satan bem. lobi, je suis ravi de te voir dans le jardin Satanás d'Éden. diz-te: me alegro de ver no Jardin jardim de de Éden. plaisir, jardin de bonheur. Jardim de prazer e bondade. Mwasi azozongisa. A mulher respondia. Mwasi alobi, vraiment oyo lobi eza malamu. A mulher disse: na verdade, o que tu diz é bom. Okuti biso na santa kitoko. Nos encontrou numa boa saúde. Nyonso ndenge lobi eza malamu. Tudo como disse. Tala Satan azokumisa ndenge Nzambe asali. Vê Satanás louvando o que Deus fez.
keba na kati ya lingomba Cuidado dentro da eza na igreja. bato baza na langage moko ya mabe Há makasi pessoas que têm péssimo okasa mutu linguajar. moko alingi yo Vai makasi pensar que ele te ama okasa bastante. mutu moko azokumisa Vai yo pensar que ele está te louvando. awa satan azoloba Aqui Satanás nzambe falava: aza bien Deus é maravilhoso. apesi bino nyonso akokoka Vos concedeu tudo completo. nyonso ya kitoko Tudo de bom. nzambe aza malamu Deus é bom. akangi deja mwasi na motambo Já pegou a po primeira ayebi te rapariga. mwasi Porque sabe que a mulher akorepondre vai responder. esengelaki eva aloba na ye te Não era necessário a Eva responder. eva lobi lokola yo lobi bongo eza mpenza ya solo A Eva disse: Como tu dizes, isso é mesmo verdade. kasi Mas eloko moko nzambe o que Deus alobi na biso tolia nzete ya mbuma oyo nos disse: Não podemos comer dessa meme fruta, kosimba yango nem tocar. mokolo tokolia No yango dia que comermos, tokokufa morreremos. satan baluki na ye Satanás virou, abandi koseka começou a rir. nzambe aza lokuta Deus é mentiroso. nzambe aza lokuta Deus é mentiroso. soki bolie yango Se vós comerem, misu na bino ekofungwama vossos olhos abrirão. bokokoma lokola nzambe Serão como Deus. eske misu na bango efungwamaki te Será que os seus olhos não foram abertos? misu na bango efungwamaki te Os seus olhos não foram misu abertos? efungwamaki Olhos abriram. me misu kofungwama na bango Mas a abertura dos olhos ezalaki ya milimo mabe foi de mãos espíritos. misu ya bonzambe lisusu te Não era mais de Deus. oyo ya bonzambe satan alongoli O que era de Deus, Satanás tirou. balobi mpenza te misu na bango efungwamaki Disseram que os olhos foram mesmo abertos. bible ekosi te A Bíblia não engana. baye kokomprendre toza bolumbu Vieram compreender que estavam nus. nzambe esika nde akangaki kanda nde yango É onde Deus teve a ira. mutonga na keli O homem que eu criei. mutonga na sali O homem que eu criei. tala esika lisumu Vê ebandela aonde o pecado começou. ndeko Irmão, lisumu eza eloko moko ya mabe makasi o pecado é algo muito mau. eza poison É um veneno. lisumu eye kobebisa mokili O pecado veio destruir o mundo. yango wana ntango tozotala mokili oyo tofandi Por isso, enquanto estamos a ver o mundo que estamos, na radio bazolobela makambo ya lisumu te nas rádios não tocam sobre o na pecado. batelevizio bazolobela likambo ya lisumu te Nas televisões também. na bareseau sociaux bazolobela likambo ya lisumu te Nas redes sociais também. na bajournal bazolobela likambo ya lisumu te Nos jornais também. me makambo bazoloba Mas o que estão a makambo falar moko ezanga tatina são coisas inúteis. esurtout kutu biso ntango tozomona banda ntongo kaka kobina na kobina Principalmente nós ouvimos danças sobre dança. orke bakoki koensegne bato nde bamakambo oyo Poderiam ensinar aos homens coisas de gênero. oyo tozo koensegne bana na biso na ekole de Que dimanche estavam ensinando nossos filhos nos codomos. tika lisumu Deixem o pecado. koyiba na nzungu te soki mama alambi Não roube na panela quando mamãe soki cozinha. oyibi ezalaka lisumu Se roubar. yango nde biso esengeli toyokaka ntango nyonso É isso que nós devemos ouvir sempre. makambo ya masumu eza makambo ya bana mike te O que é pecado não é para crianças. yo soki omonaka masumu bazoteya yango bana mike Se vês pecado a ser pregado às crianças, eske yo otosaka yango será que você obedece? ntango tozoyoka lisumu Enquanto ouvimos pecado, lisumu ezali nini pecado é o quê? towuti koloba yango awa Acabei de falar aqui. ezali kozanga botosi É na a nzambe falta de obediência perante Deus. esika nde satan ayaki kopanza nzambe na moto É onde Satanás veio separar o homem com Deus. amour ezalaki lisusu te Já não havia amor. nzambe atie mokongo Deus colocou os abandi contra. kotalisa motu na motu na misala na ye Começou a mostrar a obra de cada um. Adão, okolia na motoki na yo comerás pelo teu suor. na modiri mabele na pamboli mabele te me nabebisi mabele É amaldiçoa a terra. mpo ozwa eloko akolia fo bima moto Para conseguir de comer, deves soar. mpo tino okozonga na mabele Até voltar na terra. yo mwasi Tu, mulher, kobota nde ekozala na pasi o teu parto será acompanhado com a dor. abandi kotalisa moto na moto na pwe na ye Começou a mostrar cada um yo seu ponto. nyoka lokola yo okosaki Tu cobra como enganou. obanda kolia poussière mokolo na mokolo Vas alimentar de poeira ser dia e dia. apengani wango na jardin Os dede folhas do jardim de Éden. ndeko lisumu eza nini Irmão, o pecado é o quê? ntango tozotala na kati ya mikanda oyo Enquanto estamos a ya bato meditar ya este mayele livro, bakoma os sábios que escreveram bazotalisa biso boye estão a nos mostrar assim. toute faute de l'homme est d'abord péché contre Dieu toute faute de l'homme mabe nyonso ya moto oyo azalaka Todo mal que o homem comete eza lisumu na miso ya nzambe é pecado perante Deus. lisumu nyonso moto asalaka na miso ya nzambe Todo pecado que o homem comete perante Deus komona te lisumu ya moke não vê como pequeno. nyonso eza lisumu Tudo é pecado.
awa tomoni yango na mokanda nini? Aqui vimos no livro, Totali na 2 Samuel segundo livro de Samuel, 12, 1 à 15. Kuna tokotanga te, bokotanga na bandako pona l'air podemos ler em casa por causa do tempo. Awa bazotalisa biso nini? Aí estão a nos mostrar o quê? Ndeko, Irmão, Roi David, Rei Davi, Roi David, Rei Davi, alulaki mwasi ya soda. cobiçou a mulher do seu soldado. Alulaki mwasi ya soda. Cobiçou a mulher do seu soldado. Ya yebaki te, Ele sem saber, mwasi azosukola. a mulher banhava. Ye lokola bandi kotambola likolo ya veranda, Como estava por cima do prédio, ya amonaki mwana mwasi wa. viu aquela mulher. Aluli ye. Cobiçou a. Lisuma mukeza te. Não existe pecado pequeno. Ya aluli ye, E cobiçou, nde ekulukela David problème. aí trouxe problema ao Davi. Kuna bazotalisa biso boye. Ali estão a nos mostrar Meme assim. mwana na ye tango akufaki. Mesmo o seu filho Ezali ye quando moko David mutalukaki ba era problème. o Davi o causador. Prophète Nathan ye. Profeta Natan veio. Aye pa ya David. Veio ter com Davi. Nzambe mutatindaki. Deus quem lhe mandou. Ndeko fobo ye bakati oza na ba ange. Irmão, deve saber Toza na distinguir. bato mayele o nzambe atinda. Existem anjos que Deus Po envia balobelole musu likambo. para te falar uma Omona coisa. moteka balingaka nga te na église. Não vê que não me amam na Ta igreja. mususu ndeko alobelo likambo moko malamu asungi yo. Talvez o irmão falou para te ajudar. Kobeta mabaku. Não tropece. Awa prophète Nathan ye pa Aqui, ya David. profeta Natan veio ter com Davi. Abandi kotalisa roi David masese. Começou a lhe mostrar Ndeko parábolas. moko azalaki na mwa batama na ye bangombe na ye ebele. O irmão tinha a sua manada, Me ndeko wana azalaki nango kaka moko. mas só tinha apenas um. Ye lokola ayambaki mopaya alingi asalisa mwa feti na ye aye pa ya moto azalaki na meme moko Ele, wana. como recebeu visita e queria criar uma festa, veio ter com este que Po tinha te bastante, ato koboma meme wana. para poder matar aquela ovelha. David olobi nini na batandenge wana? Davi, o que dizes para David alobi asengeli koboma mutu wana. Davi disse: é preciso matar aquele homem. Alobi eza nde yo. Disse: é assim. Nde sika David akweyaki na mabele. É aí onde Davi caiu. Me yebaka te David. Mas saibas que Davi, Mwana wana oyo basalaki na ye ekoboa. aquele filho que caiu com ele, Mwana no wana pecado, akufaki. aquela menina morreu. Nzambe abomaki mwana Deus wana. matou aquela menina. Lisumu muke eza te. Não existe pequeno pecado. Ndenge toza na kati ya fonte ya Como David. estamos na fonte da vida, 7 jours oyo. 7 dias, Obanda lendi mosala Nzambe a afongolaki. partir de segunda, o servo de Moto na Deus moto abriu. banda kozwa un plus na yo na Cada mateya. começou a receber a mais na pregação. Tokobombama Nzambe te. Não vamos se esconder perante Deus. Bombama na yo papa Se Matondo. esconda, Papá Matondo. Papa Matondo pe bombama na yo papa Sami. Papá Matondo também se esconda do Papá Sami. Bombama na yo Ndeko Songolo. Se esconda do irmão Me fulano. yeba kete. Mas saiba que Na mokolo wana. naquele dia Tokokima te. não vamos fugir. Toza na loboko ya Nzambe. Estamos na palma de Lokola Deus, mokomi ndeke. como o matador de Oyo pássaro abomaka bandeke. que mata pássaro. Soki akangi ndeke abomo oyo. Quando pega pássaro vivo, Natika ye to na lamba ye. vou lhe deixar ou vou lhe cozinhar. Depende na mutu akangaka bandeke. Vai depender do Soki mama na predador. bana. Se Eloko disser, akolia mãe, kuna eza te. há algo para comer ali, Eloko akolia eza te. não há nada para comer. Te tokoboma te. Natiki ndeke kende na yo. Vou lhe deixar livre. Mpona kozwa mokolo Vou mosusu. te recuperar no outro dia. Depende na mutu akangaka bandeke. Vai depender daquele que Nzambe azomona prende. biso bongo ndeke. Deus nos vê assim, irmão. Aza Nzambe ayebi yo nanga mala. Ele é Deus te conhece melhor. Ayebi valeur ya moko na moko. Conhece o valor de cada um. Ndeko ndenge ofandi awa. Como estás aqui? Fo oyeba kose kontrolaka. Deves saber se Kobanda controlar. tongo kino pokwa. Desde manhã até a Eske noite. nasali nini? O que é que eu fiz? Soki nasalaki mabe mingi. Se eu cometi muito, Po ofuka mabwaka mabolongo lele epai na Nzambe po te osala lisusu te. tens que ajoelhar e dizer a Deus Po para, te lobi otambola malamu. para que amanhã você caminhe Toyebi melhor. mokolo te toyebi ngonga Não te. conhecemos o dia nem a hora. Awa roi David Aqui, rei Davi asalaki mbeba cometeu na mwasi ya Iri. com a mulher. Tala lisumu ndenge ememaka bato. Vê o pecado como Ndeko, leva os homens. lisumu eza na mabe O makasi. pecado é muito mau. Lisumu ekotaka na pense ya mutu. O pecado entra no Mutu pensamento do akomaka homem. spesialiste O homem se torna mpona especialista kosala mabe epai ya para mutu. fazer o mal ao outro. Oyebi soda oyo afaki na okufa na guerre. Sabe, esse soldado foi morrer na guerra. Fo kotangaka Bíblia soki ofandi na É ndako. preciso meditar a Bíblia enquanto Oyebaka estás em casa. histoire ezalaka Para nini. conhecer o que é a história. Po Bíblia eza baevenema di passé eza bahistoire. Porque a Bíblia é composta por A histoire eventos, moko vrai. histórias verdades. Natala passage moko Eu li uma passagem
moi ndeko yo soldat. Este irmão, um soldado, Déjà moi si j'aime c'est côté. a grávida já estava no Roi David azomana tokosala nini. A mulher via o que vamos Moi fazer. si pas lobi tokosala nini. A mulher também disse. Naza moi si abatu ya kata Sou ndako. mulher alheia Mais dentro de j'aime casa. ça na kati. Mas a gravidez está Tokosala dentro. nini. O que vamos fazer? Yoka Roi David. Ouça, rei Davi. Soda wana lokola ye wana. Aquele soldado Po conforme veio. olangusa ye po aya kolala. Você deve lhe embebeder para vir Tava dormir kolala aqui. wa. Enquanto dormir aqui, Tolobi ke ye mutapesi mokumba. vamos dizer que ele quer engravidar. Mais tala nzambe ndenga simba kamitema aba. Mas vê como Deus toca Soda coração. wana atako azalaki na milangwa. Embora estava bêbado, Alobi nga na kozala kaka garde awa. disse: Eu vou permanecer Mokolo aqui. moko te nakende kokota na ndako ya mwana mwasi wana aza. E nenhum dia entrarei na casa Nakosimba daquele. ye te. Nem vou lhe tocar. Roi David alobi atobebi kaka. Rei Davi disse: Estamos Ah, mal. likambo koyebana na mboka. A coisa será descoberta. Eyebana te. E foi Roi descoberta. David Rei Davi, asukaki po mbali wana asimbaki mwasi na ye wana. aquele homem não tocou na sua mulher. Lisumu Pecado. eza bamama ebele Há muitas mamãs, batate ebele muitos papás basala baacte wana que o roi fizeram David asalaki. actos de gênero que Rei Davi Bamama fez. ebele basala baacte wana roi David basalaki na Betsheba. Muitas mamãs fizeram acto da Betseba. Oza na mwana moko obota na kati ya makangu. Tem filho que você teve com a mãe, Tata na bana yebaka te. pai sem saber. Papa yebi kaka mwana na nga. Pai só sabe que o filho Eza é nango meu. problème te. Não é problema. Aza mwana na nga. É meu Me filho. yebaka jo okende lifu. Mas saiba que tu irás Soki no inferno. okoluka mosala nzambe te. Não procurar servo de Okutani Deus. na ye. Senão, se encontrar com ele. Papa, Papá, na ye pai na eu yo. vim ter contigo. Likambo nga na sala. Algo que eu fiz Ekolukela nga pasi na motema. vai me trazer problema. Mbala moko. E de Mosala primeira, nzambe. servo de Deus Akobondela po na yo. vai orar ao teu favor. Akolakisa yo nini yo koyi Vai kosala. ensinar o que fazer. Po ya za solution. Porque ele é Po a nzambe solução. atiaki wana. Deus lhe colocou ali. Lisumu ebomaka. Pecado mata. Bomba mana yo bomba mi nzambe te. Se esconda, mas de Deus você não está escondido. Loba amen. Diga amém. Tozoleka. Estamos avançando. Tozowela tango po sengeli tokoko. Le péché est aussi une puissance mauvaise Pecado é um poder malvado régnant dans lequel que está no coração un individu de um ou indivíduo bien homme. ou homem. Kuna tomona na Romains 5:21. Ali veremos no Romanos 5:21. Lisumu ezangu ya moko ya mabe. Pecado é um malvado Oyo poder fandeka na motema moto. que habita no coração do homem. Ndeko soki lisumu efandeli yo. Se o pecado habitar em ti, Okobanga lisusu moto te. não tremerás ninguém. Meme mobali na yo okobanga ye te. Mesmo teu marido, Meme mwasi na yo okobanga ye te. mesmo a tua mulher, Meme na kati ya libota okokoma orgueilleux. mesmo na família serás Lisumu orgulhoso. efandeli yo. O pecado habitou em ti. Lisumu ebomaka. O pecado destrói. Ndeko Irmão, na fonte da vida. na fonte da vida, Nalobaka merci. eu sempre digo Bote obrigado. biso. Porque nós, Atako lisumu eyaki. mesmo se o pecado Ntango veio, nyonso bazorapele biso na sempre nos bapriere. lembram em Ntango nyonso orações. mosala nzambe azotita situela biso baseminaire. Servo de Deus realiza Nayebi ete seminários. tozotambola Eu sei que estamos a elongo caminhar na makambo ya nzambe. junto com as coisas de Deus. Eza na baeglise mosusu ekangama. Há outras igrejas foram Efongama ka presas, dimanche. só abrem domingo. Efongamaka dimanche. Só abrem domingo. Neti eglise moko eza pene na biso. Há uma igreja perto Ndenge de mim. ekangami dimanche. Como vai fechar no domingo, Dimanche. só vai abrir no outro Bandimba domingo. kokola ndenge nini. Como os crentes vão Ndeko crescer. lisumu eza poison. Irmão, pecado é um veneno. Lisumu eza poison. Pecado é um Biso veneno. nyonso na ntango wana. Todos nós naquele Tosala tempo bamakambo wana. cometemos coisas de Nga gênero. ntango toaki na Siloé na fonte ya David. Nós, quando estávamos lá em Siloé, Na Siloé papa ya Papa Ndombe. lá em Papandombe, Papa Ndombe soko libe batu baleka liboso. Papandombe passava Nga nalekaka ka liboso na eu sempre tokofuka. passava em frente a Papa Juliana. Ndombe ali papa batondo. Papandombe dizia, Papa Motondo, Yaka na tosolo. venha conversar Me comigo. ntango babengaka batu baleka liboso. Yo Quando ngoleka chamo na liboso pessoas kapona nini. para passar em frente, tu passas sempre Nga porque ntango naza converti ya sika. eu naquele tempo era Nabi Papa Ndombe me yo recém. benga biso po na masutu moto osali te. Você nos chama por Bato causa do basali pecado que masutu nós baleka cometemos. liboso na ye po obondela po na biso. Se cometerem, passem para Papa ser orado. sedi. Papa ri. Abise que papa Disse que papa- ozotambola malamu te. Você não está a caminhar bem? Nabi papa sino te namelaka. Ele disse, Papá, eu bebo. Nga namelaka na nga. Eu bebo cerveja. Bokote likaya. Mas no que Yo está moko yebi chilhando, yango nde tozalaki no pende na wana mela sabes likaya na que nga. estávamos juntos e eu Mekota fumava. masanga nde namelaka. Mas no que está Na cerveja, kote bebo. akolandaka mwa bato oyo tala kaka papa bondela po na ngai. Começar a seguir. Nalobaki só que bosolo. Ora para mim, eu falei a verdade. Papa bondeli po na. Papa orou para mim. Alobi na koyebisa ngo mama te. Disse, não vou contar para mamãe. Soki na biso mama ekozala trouble na Se eu nya. contar para mamãe, vai Mais- fazer escândalo em casa. Na Mas peso ka conseil. eu vou te aconselhar.
tambola na bosembo, caminhe na santidade, banja kobanga nzambe, caminhe no temor do banja Senhor, kokota na ba prière tango nyonso. entra sempre Soki em toza na ba orações. prière kotaka. Se estiver oração, entra. Ndeko, Irmão, na yoka. eu ouvi. Ba camarade bana tambola na bango. Os amigos que caminhavam comigo, Tango na moni ba komi kotonga nga. quando eu vi que começaram a me Ya caminhar, yesa komi soso. disseram, ele é galinha. Akomi kokota ka 18h na ndako. Está a entrar 18 horas em casa. Nana lobi merci na komi na nga soso. Eu disse, obrigado, agora sou galinha. Yo kaso kimi biso komi mo santo. Pensou que você fugiu de Na nós. bandi ko comprendre. Comecei a compreender. Papa ndio metala bato makamba zoro banga. Papa ndio meteu o que eles falam por mim. Ozo mata nzamba so tombola yo Deus malemba. está a te levar Esa ao bongo. pouco. É assim. Foko kima ba groupe mabe. Para se apartar dos maus Ndeko grupos. lisumu eza poison. Irmão, pecado é um veneno. Lisumu bomaka. Pecado mata. Kolongola mwana bato awe sika yo fandi. Tirar o outro onde você está Okoti na kata ndako kuna. e levar ali em casa. Na yo mwana mwasi mo Kristo. E tu, mulher cristã, Oyebi yango te ke lisumu o bozoke ndo koko kima pe na nzelo sabes que kimi na. poderia fugir pelo caminho. Okima kite bonani. Por que não fugiu? Tala esika sata zotira bato mitambo. Vê aonde Satanás está a colocar armadilha. Tango bozokende. Enquanto vocês A vão 100 mètres. a 100 To metros, komi 50 mètres. 50 metros, Mena koko kima na eu nga. poderia fugir. Nalobi no nzambe Disse, aboyi não, makambo. Deus não quer. Não Me quer. yo ke yo sadi. Mas você foi e sentou. Tala lisumu esika ezali. Vê o pecado aonde está. Tozoko devoile ba makambo masumu pote tosala yango te. Estamos a falar para não cometer. Lisumu soki ekoti na église me makambo eba na O église. pecado, quando entra na igreja, destrói a Mwasi igreja. ndako soki asali kindumba na ndako mbete bebi. A mulher, quando se prostitui, a cama estraga. Maladi ekokota na A ndako. doença vai entrar em casa. Kufa ekokota na ndako. A morte também. Makambo mabe ekokota na ndako. Péssimas coisas entrarão em Ote casa. mbeto alibala ebebi. Porque a cama do casal estragou. Papa bato bakotona bongo nasa motemba mama tuna bongo yo soko papa batono bongo bino bibali kasi. Vão te perguntar agora, tu, homem. Yo balobi mwasi ndeko bebisa mbeto alibala te tosuki kaka A wana. mulher não destrói a tua cama de casal. Ezes makambo ya nzambe. É as coisas de Deus. Na Bible tomona basi babala mibale te. Na Bíblia não vimos mulher casando com dois homens. Moto akomona esika mwasi abalaki mibale aya. Aquele que encontrar onde a mulher casou dois homens, que venha. O tokozala tokopesa ye kado. O que nós teremos, responderemos. Eza te. Não existe. Mpona kolekisa te mwasi nzambe akelaki ye eloko moko ya précieux, ya Para valeur, mostrar, a mulher é algo precioso, ya valeur. algo valioso. Mama, Mãe, nzambe apambola lokolo koma mokristo na que fonte Deus te da vida. abençoe desde que Dobete tu maboko for na makasi. fonte da vida. Abazolobela biso lisusu, Aqui estão ainda a nos falar le péché original o pecado original est la transgression d'Adam. e a transgressão do Adão. Transgression eza nini? Transgressão é o quê? C'est que baviolaki maloba nzambe. Quer dizer que violaram a palavra de Deus. Ndenge totangaki na ebandeli. Como lemos no princípio, Adam babebisaki maloba nzambe alakaki bango. Adão destruíram a promessa de Deus. Soki batosaka, Se obedecessem, mokili eza mpe boye te. o mundo não estaria assim. Mais lokola batosaki te, Conforme desobedeceram, tala oyo ekomelaki bango. vê o que aconteceu. Kuna tokotanga ngo na Romains 5, 12 à 15, Ali veremos Romanos 5, 12 a 15. Romains 3, 9 à 20, Romanos 3, 9 a 20. Romains 5, 12 à 15, Romanos 5, 9 a 15. Romains 3, 9 à 20. Romanos 3, 9 a 20. Kuna balobi, Ali nos premier diz, homme est devenu pécheur. primeiro homem se tornou o pecado, Il a transmis le péché à toute sa descendance. transmitiu o pecado a toda a sua descendência. Ndeko, Irmão, bato wana dana efa lokola basalaki masumu. aqueles homens Adão e Eva, como cometeram? Bazalaki bato, Eram homens, mais bakomaki lisumu. mas se tornaram Mais pecado. lisumu yango, Aquele pecado, oye fande pai na bango, ao invés de permanecer nele, ekitaki ti pai na biso. desceu até a descendência. Yango wana tobotamaka na lisumu ya Adam. Por isso nascemos com o pecado de Adão. Nzambe aza malamu. Deus é bom. Eza na moto moko oyo aza makasi. Há um homem que é forte, Oyo ayaki po akangola biso. que veio para nos livrar. Ye nde Jésus-Christ de Nazareth. Ele, o Jesus Cristo Nazaré. Aza nzambe kati na bato. Ele é Deus entre homens. Tozoleka. Estamos a passar. Bazotalisa biso, le salaire du péché c'est la mort. Estão a nos mostrar que o salário do pecado é a morte. Mais don gratuit de Mas Dieu, o dom c'est gratuito la de vie Deus éternelle. é a vida En eterna Jésus-Christ. em Jesus Cristo.
tomona na Romains 6:23. Vimos no Romanos 6:23. Ndeko lisumu Irmão, o pecado efutaka. paga. Lisumu efutaka. Pecado paga. Lelo renie na yo. Hoje pode Ana reinar. zanzoto bien. Estou bem. Nzoto kitoko. O corpo está em Nazo dia. tambola bien. Estou a caminhar Nazo bem. sala nanga bien. Estou a fazer o que eu Misala quero. nanga kende kitoko. Tudo está a ir bem. Bafatir nanga kitoko. Minhas viaturas estão em Banyapo nanga condições. kitoko. Minhas casas também. Me yebaka. Mas saiba, Nzamba tikilo temps. Deus te deu o tempo Obongola mutema. para se converter. Soki Se oyokite. não ouviste, Tango ko frapper yo. enquanto te bater, Ko frapper nzambe. Tango surra de ko Deus. tiko na pauvreté. talvez vai te deixar na pobreza. Pomo kile mona. Para o mundo ver, Pondengo milakisaka. conforme você Osuka. se mostra para afindar, Nzambe ko frapper yo. Deus vai te na chicotar pauvreté. na pobreza. Olia bomumba na moko. Ao invés de te matar de primeira, Bako comprendre. as pessoas não vão compreender. Yo kozala lokola. Tu serás como Témoignage ya bato batikali. testemunho dos que restaram. Lisumu efutaka. Pecado paga. Soki yo zosala masumu. Se tu estiveres a cometer Yebake pecado, te saiba na que kofuta yango. eu vou Ata pagar. na bombami. Mesmo se eu me esconder, Yebake te na kofuta. saiba que vou pagar. Ndoki loka na yo. Podes fazer o que Banzembo queres. moko yemba makao. Há umas canções que são Yo cantadas. pe bakoloka bana na yo. Vocês também vão Loka na yo. Podes enfeitiçar. Me yo pe bakoloka bana. Enfeitiçarão também teus filhos. Tindokeza mabe. A bruxaria é péssima. Tindokeza poison. É um veneno. Tindokeza kitoko te. Não é bom. Soki mutu akomi na kindoki. Se o homem ficar bruxo, Akomi méchant. vai ser malvado. Akomi elema mabe. Vai ser um elemento Akomi perigoso. zombi. Vai ser um zumbi. Akomi lokola bakandibal. Vai ser como um talibã. Oliaka misuni ya bato. Comer carne Oleka humana. kutu meme leopard. É mais que leopardos. Mais soki oza kati na nkolo Mas se Yesu, estiver, nde okolonga. aí você vence. Mais soki yo sakanaka na bapriere ndenge toyaka awa, Se tu brinca com as orações que nos traz aqui, ndoki na kati ya libota bayebi na bango ke oyo azali ntina te. na família sabem que o Mais bruxo não tem batiki yo valor. nano ozala sante kitoko. Mas te deixam ainda com boa Batiki yo saúde. nano ovivre. Te deixam ainda viver. Bayebi mokolo bakosimba. Conhecem o dia que vão te tocar. Ndeko moko azoloba na ngai, papa matondo. Um irmão me falava, Yo papai, yebaka te, matando. Tu sem saber, Nzambe aza pe na basoda na ye batindaka. Deus também tem soldados que ele envia. Basoda bazali oyo batindaka baye korenverse yo komi mpe na vi ya mabe. Há soldados que vêm te iludir e te trazer uma Seke perspectiva. eza na baange oyo baprepare pa ya Quer nzambe dizer que anjos preparados a oyo ya Deus destruction. da destruição. Bana Israel ntango bazosala mbeba, Filho de Israel, enquanto cometia, nzambe azotinda mpo bapie bango. Deus enviava anjos para lhe baterem. Soki mboka pillage ekoti, mboka wana ekomi na malédiction. Se entrar destruição no país, aquele país ganha maldição. Congo démocratique te fois pillage. Congo Democrática devemos ter cuidado. Mais lokola eza mboka moko ya bonzambe ya kolelalela, Como é um país de Deus, elongo eza kaka toujours. há sempre a vitória. Lelo tozomona makambo ezochange. Hoje estamos a ver mudança. Mboka oyo sata telemi makasi. Mas aonde Satanás está, Mais lokola peuple ya Congo etelemi na bapriere, como o povo democrático estão em orações, elonga ekozala kaka. há sempre vitória. Amen. Amém. Tozokoba kaka. Estamos sempre avançando. Totangi na Ezekiel Vamos ler o livro 18:4. de Ezequiel. Ezekiel 18:4. Livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Assim diz a palavra do Senhor: Pois a vida de todas as pessoas pertencente a mim, tanto a vida do pai quanto a vida do filho, são minhas. A pessoa que pecar é que morrerá. Palavra do Senhor. Awa bazotalisa biso Aqui estão a nos na mostrar mokanda ya Ezekiel. de Ezequiel, Bazoloba boye, estão a dizer assim: ame a alma ya tata do pai ya bana dos filhos eza yanga nzambe. pertence a mim, Deus. Baami nyonso, Todas as almas, milimo nyonso todas as almas eza yanga nzambe. pertencem a mim, Deus. Yoka nzambe ndenge azoloba. Ouça Deus falar. Kasi Mas moto asali lisumu, aquele que comete ye nde pecado, moto akokufa. ele que morrerá. Awa na mokanda Ezekiel bazotalisa biso Aqui o livro de Ezequias nos mostra, na ntango ya wana Israel naquele tempo Israel, batata balia
Os pais comeram manga Mais amarga, mino angaye koma kina bado. mas dentes amargos vieram aos filhos. Veut dire quoi? Quer dizer o quê? Tango baboti bazosala masumu. Enquanto os pais cometem, Ezolo babino pe bana bokomi ne lakeli está a mabe. dizer que vocês, filhos, também são amaldiçoados. Mais nzambe alobi boye. Mas Deus falou assim: Moto asali lisumu ye moko aquele que mutakokufa. comete pecado, ele mesmo morrerá. Yango lobe église mususu na kala ezalaki. Por isso, outras igrejas Soki mwana asali lisumu. eram quando o filho comete, Bapemisi papa. dão suspensão O ao papa pai. diake matondo pema. O papai diácono Madono ficará O de mwana suspensão na yo porque o teu filho asalaki mbeba. cometeu o pecado. Église mingi ekoma kibongo. Muitas igrejas Même tinham esse biso na hábito, KDC ekoma kibongo. mesmo nós Mais também. tango bafandi. Mas quando ficaram Balobi te. e disseram, Makambo ezopemisa basala ya nzambe mingi. isso traz suspensão a muitos servos de Deus. Basala ya nzambe mingi bapemi. Muitos servos Asa estão suspensos, innocent. inocentes. Abangaka nzambe. Teme a Deus, Asali likambo te. nada fez, Bapemisi ye. foi suspenso. Mais yo mwana muto tosala lisumu na yo. Mas tu, filho que estás a Ngai cometer, nazwi kopema. eu que vou ficar suspenso. Ememaki découragement na bamakambo ya misala. Trouxe desencorajamento na obra do Senhor. Basali mususu akanda. Muitos servos Alobi na graves kosambela pe lisusu. disseram também já não vou orar. Mingi bakweya. Muitos caíram, Bakoma bapakana. se tornaram pagãos Likolo ya makambo. por causa dessas coisas. Yango balobaki te. Por isso disseram não. Moto asali lisumu na ye. Quem comete seu Mosala pecado, nzambe aza na likambo te. servo de Deus não tem nada a Ye ver. papa songola azotambusa eglise aza na Ele e o likambo te. pai que está a dirigir a igreja Yo não tem mama nada a ver. songola azotambusa eglise aza na likambo Ou te. a mamã também. Yo mwana omemi mbeba na yo nga na pema. Tu, filho que cometeu, eu vou ficar suspenso. Nde sikoyo bakomprenaki te. É aí onde compreenderam. Esengeli ezala bongo. É preciso abolir a lei. Awa nzambe akomprenaki. Aí Deus compreendeu. Bana baza ba innocent. Filhos são inocentes. Mais ndenge nini? Mas vê Bino como baboti bosali misala na bino ya mabe. vos pais cometem. Mwana oyo yaye kondimela nkolo Yesu Kristo Masiya. O filho que vem acreditar em Jesus Akoma na likambo oyo. vai, Lisumu elanda ye masumu na bino bosala. o vosso pecado vai lhe acompanhar, Ekozwa ye te. não vai lhe atuar. Pote bino moko bokokende Porque life. vocês quem irão no inferno, Bino moko bokozwa likama na makambo bosali. vocês quem receberão o que vocês cometeram. Eza na babote ebele ezala ekosala mabongo. Parentes aconteciam assim. Meme nga seri moko tango mwana na ngai ya mwasi Brinel. Mesmo eu, quando a minha filha Brineu, Tango aye kozwa zemi. quando foi engravidada, Na église ya Siloé baloba mingi. na igreja de Siloé falaram muito. Papa Matondo amilakisaka. Papa Madondo se Siko mostrava. asuki te. Agora findou. Mwana na siko akopema. A sua filha vai ficar em suspensão. Ngala badako koyebisa mungapi. Yo keba. Eu sempre falava, Ngala você, sali lisumu te, muta sali lisumu ye. cuidado, eu não cometi, quem Eu cometeu permissão, ela? Você vai me colocar em suspensão? Ngabana koloba na mukusa kando. Eu falava assim, Papa ye pai nanga Papa Matondo papá veio ter comigo, papá Matondo, zwa kimia. tenha paz. Likambone tali yote. Aquilo não tem a ver contigo, Etali nde ye moko mwana mutasala kili. tem a ver com a filha quem cometeu. Nalabi papa merci. Eu disse, papá, obrigado. Ngana pema na likambo na sali te. Eu vou ficar suspenso porque eu não. Mwana ke sala biyenga na ye ba plaisir na ye to koyoka kuna ngana A pema. filha que foi cometer, eu vou ficar de suspensão. Ezali kama. É perigo. Tango lepe tozopela. Vê, estamos acendendo. Alisuko boyo kolongola bakoni oyo bande kopelisa ngai. Agora vais tirar as lenhas que me Kasi na incendiam. kimi église. Eu vou fugir da igreja. Na kimi église. Vou fugir da igreja. Po si bopemisi ngai bona kosala suni. Porque já me colocaram em suspensão, o que vou Mais fazer? nzambe aza malamu. Mas Deus é bom. Ainspiraki basala nzambe. Inspirou os Po servos te de Deus likambo ne kwa kolongo. para abolirem aquilo. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Yango wana bana na biso. Por isso, nossos filhos, Tobondelaka mpo na bango. orem bastante Oloba por te eles. mwana moninga soki asali mbeba. Não diz filho do outro quando Yobeta comete. maboko. E você vai Yeba aplaudir. ya yo pa Saiba zokola. que o teu também está Mwana soki crescendo. akokisi 18 ans. Quando atinge 18 anos, Mutala mutu azaka na pense na ye. cada um ganha Ya seu mwana na pensar. bapoto mundele soki mwana akokisi Você 18 vê na ans. Europa, quando o menino Atiki aza completa 18 libre ya anos, kozwa ndako. ele deixa livre Ya ter a kosala casa makambo de alingi. fazer o que quer. Biso kaka nde po toza baafricain. Nós, como Ata africanos, mwana akokisi 40 ans. mesmo com 40 anos, Ozokangela ye na ndako. você vai lhe Alefanda observar em wana. casa. Fique ali. Po asalaka te ozokabele mwa fufu. Não trabalha, começa a lhe ofertar funge. Lokola opesaki fufu ya moke lokola mutu ya makaku. Como lhe dá funge, bola grande Yango como como cabeça de nyokola macaco. mwana. E aí passará a lhe Mwana castigar. akomi kokoma lokola esclave na yo. O filho todo Yango teu escravo. te. Não é isso. Batu nyonso basali masumu. Todos que cometeram pecado, Tous qui ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. todos que cometeram estão fora de Batu Deus. nyonso basali masumu. Todos que cometeram,
bazangi nkembo na Nzambe. Perderam a glória de Deus. Kati mutu nazoloba Bible Não mutezoloba. é o quem digo, é a Bíblia quem Na diz. kati ya fonte da vida. Dentro da fonte da vida. Mama, papa. Mãe, pai. Soki bazoteya makambo na mosala Se Nzambe. estiverem a pregar isso no servo de Deus, Ova découragement te. não se desanime. Monete Nzambe merci. Diga a Deus obrigado. Olobeli biso na kati ya fonte da Você vida. nos falou na fonte da vida Potopika. para sermos salvos. Tolobaka ngo commentaire tendeko. Dissemos Papa Matondo je kaka lobaka. Papa Matondo sempre Papa fala. Sami ba lobaka. Papa Sami sempre fala. Tozolobo tozomondo. Estamos a falar o que estamos a ver. Tozala mosala Nzamba bien. Temos verdadeiro servo de Deus. Loba amen. Diga amém. Tozala mosala Nzamba bien. Temos verdadeiro servo de Deus. Mutalingaka losambo. Ndeko tamu sepesa nga. 3 jours alalaka na ndaku. 3 dias dormindo em casa. 4 jours alikisaka ngwao. 4 dias aqui na Eza igreja. liseki te. Não é brincadeira. Aza na mwasi na bana na ye. Tem mulher e filhos. Tamusunga diake matondo na okoka te. Talvez eu, o diácono Matondo, não vou conseguir. Yango musala ki pasteur bo wera kango te. Por isso, ser pastor não se precipite. Bozo wera na kati église bitumba na koma pasteur. Eu vou lutar para ser pastor. Ngala sali 38 ans. Eu fiz 38 anos. Mayele na mutu efanda. Habita conhecimento aqui. Tozo te ya Bible ki na église ya kuna pa ya papa ndombe. Pregamos a Bíblia lá na igreja do Papa Me Ndombe. mokolo moko te. Mas nenhum dia. Esika ba bitumba ezalaka. Aonde há lutas. Kuna bazoela. Ali está Bino bo wela. Matali bino. Se discutir, é convosco. Ngana koka na ngai te. Eu não vou conseguir. Loba amen. Diga amém. Pasteur fo batinda yo. Pastor deve ser mandado. Babengi yo. Deve ser chamado Batindi yo. e te enviar. Esa musala ya pasi. É trabalho Ndenge árduo. papa zali awo. Como o papai está aqui, Aza mama na esclave ya Nzambe. é grande escravo de Deus. Soki asali yango te. Se não fizer, Ateli felo. irá no inferno. Eloba nango ye moko. Ele mesmo fala. Bino boke kolala bomeli boli bolali. Vocês comem e Mais dormem. tango susu ange abimila bisi lamuka sambela. Talvez um anjo apareça e ele diz: acorda e ora. Tozalaka ntango tofai na papa Sami. Quando estamos com o Soki papai papa Sami, abwaki kaka kingo nimbi. se papai deitar um Olambusa pouco, ye seke pongi. deve de acordar porque é Papa grande Sami sono. papa tondo tikala la Papai bo. fala sempre Atravaillaka mingi. que trabalha muito. Fo tosungaka ye. Devemos lhe Yango ajudar. wana tosambelaka bana na biso babima bapasteur ya malamu na Devemos biso. orar para que surja pastores aqui. Po babanda kosunga papa. Para passarem a Na ajudar place papá. papa kosala musala Ao wana invés de papá fazer aquilo, azwi repos. vai repousar. Akozala pe 2 jours 3 jours azwi Fazer repos. também 2, 3 C'est dias de ça eloko repouso. tozuluka na fonte É na isso vida. que estamos a procurar na fonte da vida. Topambola bana na biso. Vamos abençoar nossos filhos. Bamama bofungola misapi bokanga baguti tebe. Mamãe, abre Batata dedos. bokanga baguti te. Papá, abre dedos. Soki bano nga nalobaka soki bakomi bato. Os filhos que eu digo se tornarem homens, Limobange na biso ekozala malamu na fonte na a nossa vida. velhice será boa na fonte da vida. Babana kolengela biso. Passarão a cuidar Mais de nós. soki bano bazoyo mitifi. Mas se eles tiverem Makambo yo mandai kosala. o que você cometia, Limobange na yo kozala pasi. a tua velhice será dor. Apart ba famille na biso. Além das nossas Église famílias, eza famille. a igreja é uma Eloba família. papa Sami, église eza famille. Como fala Papá Sami, a igreja é Awe família. eza famille. Aqui é uma família. Bana oyo bazala bato. Os filhos serão homens. Ngata musuna mata vatire baketika nga na ndako Eu vatire subo nanga. no veículo e vão me deixar em casa. Ba papa na biso baza wana. Nossos pais Bana na estão biso ali. baza wana. Nossos filhos também. Papa mata token. Papá, suba para Ngala ali. somba vatire. Eu comprei veículo. Bongo soki yo kamati guto kangina mwana wana bonga te. Agora se tu Bongo mata vatire. enfeitiçar aquele menino, será Soki que ya zwi vatire te se yo ele não kotamula makolo te. conseguir, você não vai andar a pé? Tala kindoki yango tozolo bila nde masumu yango nde Vê a yango. bruxaria que estamos a Bana falar. bapambolama. Os filhos fiquem abençoados. Tobeti maboko ma. Aplaudimos fortemente. Awa pour la conclusion na biso. Aqui para a nossa conclusão, Mais l'œuvre du Christ permet aux croyants de les retrouver ce qui était perdu. Misala ya Nzambe, a benção de Deus, ya Nkolo Yesu, de Jesus Cristo, ezali ko permettre na bakundimi era permitir aos crentes bazwa eloko de ebunga receber aquilo que estava oyo perdido, Adana Eva babungisaki. que Adão e Eva Yesu perderam. aye korekipera yango, Jesus veio apesi retribuir, biso yango. nos deu. Premier Adam ezalaki Adam oyo asalaki masumu. Primeiro Adão que cometeu o pecado. Deuxième Adam eza Jésus Christ oyo ayaki. Segundo Adão é Jesus Cristo que veio. Ye na ekulusu Ele na cruz abotolaki nyonso recebeu tudo. na oyo ya kala Adam asalaki. Aquilo que era antigo,
na bakoko na biso mabe basalaki que os nossos ancestrais também Yesu fizeram. Kristo azwi yango nyonso Jesus recuperou tudo, alati yango revestiu, amemi yango na ekulusu levou na cruz alobi tout est accompli. e disse: tudo está cumprido. Yesu aza nzambe. Jesus é Deus. Ndeko Irmão, nga nabetaka tembe na bato eglise boye nalobaka polele eu sempre duvido com aqueles nayokaka homens. soni te nga Não defandaka nzambe ya ngai tenho vergonha pelo meu Deus. nadefandaka nzambe na ngai ya fonte ya David Defendo sempre o Deus da fonte da vida. natatolaka mpe malamu ya fonte ya David. Testifico também o bem da fonte da vida. Soki mabe eza na kati ya eglise na Se houver biso mal na nossa igreja, nakobetela ngo yo te não vou te contar. ekosuka ngai moko Vai terminar só mpe a mim nakofukama. e com meu joelho. Nzambe likambo ekomeli biso mpo na nini? Deus, isso aconteceu porque ndeko na biso akwei na lingomba meu irmão caiu na eza igreja. sujet ya kobetela ngo lisolo te. Não é sujeito para contar aos omoni outros. e Vês, tala inteli boye vê fulano de X. Não, priye ora. ndeko wana kwei aza ndeko na yo mokristo Aquele irmão que caiu é teu irmão cristão. ntango barekipere ye Quando foi recuperado, ntango wana basepeli aí vão se ezaka lokola bale te é como futebol. ngambo wana bapoli ngambo wana esengo No outro nese lado ganham e outro lado perdem. ata kuta eza nango bi ya penalty Mesmo se for golo de me penalti. lokola ekotaki na mobeko na FIFA Mas como entrou na lei do FIFA, batie bi marcaram, baganie bino aí vos ganharam. bi wana ya penalty Aquele golo de bakopesa penalti, bango balopango Eles darão bakopesa quintais, bango bandaku eles darão me casa, ezalaki bi ya mas penalty foi golo de bi penalti. moko eza nango ya facile Um golo fácil. me epai ya nzambe eza bongo Mas a Deus é assim. ntango barekipere ndeko na bino Quando recuperam vosso irmão, po tosala makasi biso Devemos mpe fazer um tobwaka esforço. mabolongo mpo ndeko na biso atelema de ajoelhar para que o nosso irmão levante, alongola kobanga saia do temor, alongola soni vergonha. nga natondaka nzambe tozalaka papa na intercession na bango bazalaki na frère moko Na intercessão do papá havia um irmão, po papa bazalaki na intercession moko makasi porque papá era um intercessor forte. makasi wana kutu biso nga nazobanga papa malonga be Aí nós temíamos papá Malunga. tipo oyo Esse gajo balala kaka banzala ele passa fome, yango ayaka kaka monene te nzoto kaka por isso não ekweta kaka engorda boye sempre. akemba na E bapriere rijo em akemba na orações, bagere rijo em jejum. bajene eza ota banda kala Jejum começou há muito tempo, banda kala desde já. ngambaka papa tokimaka libumu kobima mokolo mosusu nzela tosala na obera likolo wana soki ekomi ofandi Vamos terminar kimia o gabinete de cima. ntango mwa misuni banda kobima Quando começar a libumu sair, ekobima okokima ngo te sairá a barriga e não vai ate papa expulsar. naningaka monene te Eu não gosto de yo gordura, oza não. nzambe Você oza não é pastere moza nzambe Você é pastor, mas não é misuni Deus. ntango eyaka yo kopekisa ngo Sairá carne e você não vai comer. mari ozalaka docteur Embora que és doutor. nga naza docteur papa matona oya monene te Eu sou doutor, não vou badocteur engordar. ya minene tomonaka bango kuna te Vimos doutores gordos. ifale bamelaka bakisi ya mike Tinham que tomar remédio. sante ntango efandi nzambe apamboli yo papa ozwi kimia A saúde, okoya quando vem monene a paz, você engorda. wana siko bana bazosala Aí os filhos vão trabalhando. bazopesaka barapport Estarão dando osala relatórios. osalaki emonani O trabalho que você fez está a ser visto. yesu aza nzambe kati na bato Jesus é Deus entre homens. ndeko Irmão, sepelaka mpo oyamba yesu alegra por receber Jesus. mama Mamã, sepelaka mpo oyambi yesu alegra por receber Jesus. bakitambala bino bozolata wana Lenços que vocês usam. ntango namonaka bino Enquanto vos vejo, nalobaka bamama fonte ya David eu digo mamãe da mais fonte soko da vida. osalaka hypocrisie Mas se é por hipocrisia, bamoninga te nake na feti nalati não me veem e Yo vou na tirar nzambe na a vista. yo. Você com teu mais Deus. mama irene Mas a mamãe rei, ndenge aloba makambo oyo como falou essas nzambe coisas, abakisela ye implice acrescentou um Abakisela a mais. implice. Acrescentou um mpo a mais. abikisi bino Porque salvou alongoli bino na lifelo vos tirou do inferno. nzambe abikisi bino Vos tirou do na inferno. nzela ya motu O moko caminho de oyo nzambe atalisaki ye Deus- ndenge tokoki kosala revelou o que fazer. Ndeko. Irmão, yo mpe elenge tu também jovem, ozolata pantelo oba nango papa revera malungu usa as calças como fala change papá. elateli Mude o teu vestuário. oza responsable Você é responsável. okozwa mwasi na faso wana Não terás mulher daquela forma. soki oye koluka meme mwana nga na libala na kolinga Você te viste, me otie propuser para basuki casar. bameshe Minha filha otie com eloko ya cabelo, litoyo mobali brincos. Você é na homem, kolinga ngo te não vou te aceitar. eloko ya litoyo eza esclavage soki mobali ozotia eloko ya litoyo Brinco não é para Eza malamu homens. te. Não é bom.
Mama botosa. Maman, obéissant. Oh mosala nzamba zoba na biso. O que o servo de Deus nos fala, obedeça. Biso tozobakisa kaka. Nós estamos apenas a acrescentar, porque ele já falou. Nós só estaremos acrescentando. Para não usar postiço. Não coloquem unhas. Você é cristão. Não coloquem pistanas. Não diga, eu vi na tua filha. Ela irá no inferno, eu não. Enquanto eu vos falo, se não ouvir, é com ela. No caixão, a pessoa vai sozinha. Vemos, tem amor, não vimos duas pessoas entrando no caixão. Merci. Obrigado. Abençoamos a Deus pelo que fez por nós. Desde segunda até hoje, sexta-feira, agradecemos muito a Deus. E junto com a igreja, a fonte da vida, partilhamos a palavra de Deus. Na verdade, eu também me beneficiei nesta pregação. Tu pregarás os outros e a pregação voltará para ti, pregador. Não vê quando o papá seleciona alguém para pregar aqui. Deve se alegrar. Porque aquele que está na vossa igreja falará abertamente sem vergonha. Mas o visitante virá aqui e dar sua parábola. E aí vocês aplaudindo. Há outros termos que passam aqui. Mas outro vem e cria seu lenga-lenga. A oferta leva e vai embora. Mas se o pai colocar o menino de casa para pregar, abra o ouvido enquanto nossos filhos estiverem a pregar. O nosso filho Mukondo aqui pregando. Nós lhe conhecemos. O diácono Narciso lhe conhecemos. Aquele nossos filhos lhe conhecemos. Não. Este altar. Eu sempre digo, se você não for ungido, algum dia vai cair alguém aqui. Se você vê de noite aqui, papai vem sempre orar aqui. É o lugar santo. Toda gente que sobe aqui caminhe na santidade. Se esconda. Se esconda do papai reverendo. Mas de Deus ninguém se esconde. Se você sobe aqui, seja puro, mesmo se for jovem, tranque o coração até casar. Tranque o coração. A igreja vai te ajudar no casamento, vai se alegrar. Mas não vai se esconder e depois vem subir aqui. Um dia a pedra cairá do céu e te tocar. Deixa que Deus nos abençoe. São nossos filhos de casa. Sempre devemos lhes aconselhar. Eu sempre converso com eles. Mesmo Narciso conversamos com ele. Vocês estão amanhã. Deve ter cuidado. Enquanto subir aqui, você será como vedete. Mas saibas que, cuidado. Você tem mãe em casa? Cuidado. Aqueles que vão te seguir aqui, Satanás é perigoso. Meu filho, papai, obrigado. Conversamos. O bom pai aconselha. Os avós falaram, aconselha-se no caminho da já roubou que com a lenha. Você vai lhe aconselhar, não fizer nada. Já roubou. Mas enquanto estamos aí, na praça, não pegue água nele. Meu filho, na igreja, enquanto dirige, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado com a igreja. Seja santo. Ouça ser Ele pai vos ama muito. Está vos dar a formação para que amanhã serem homens.
tokonuna Nós vamos envelhecer. tosimbi banzete Daqui a pouco pegaremos bana bengala. naso tozoforme bino Nossos filhos estamos a po vos formar eglise mutu mususu akokonza para wote que outra pessoa não venha dirigir a igreja. mupaya koya kokonza wa Visitante que virá dirigir akosala aqui makambo akanaye fará coisas po amonine patotas, pasi ya awa porque te não viu o sofrimento daqui. akokoma patron Será patrão, afimbisi libumu na vai ye engordar sua azotambola barriga na kar e vai andar de carro. ali soko olingi bima kende na Se não yo quer, vai e po sai, ayebi bino te porque não vos ye conhece. aye kaka kokonza Só veio dirigir, tozala na bana na biso mas nossos filhos oyo permanecem bakoyeba ali, kotambusa que eglise saberão dirigir a igreja. papa lobi aza makasi Amanhã, me hoje lobi vai akozala forte. makasi te Amanhã não será forte. biso toza makasi Nós estamos fortes. likolo bonde etikali Quantos tolembi dias nos resta para bamosusu cansar? bakokoma badiacre Alguns serão diáconos, bamosusu bakoya koremplace alguns virão bapaster substituir pastores, bamosusu bakokoma banani alguns serão fulanos. eza esengo na biso É nossa alegria. soki toforme bana te Se não formamos filhos, bomba te ekufi a igreja queimou. tika nzambe apambola Deixa que Deus nos abençoe. nzambe malamu nzambe malamu nzambe malamu 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 nzambe nzambe malamu nzambe malamu nzambe malamu 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 elonga nanga kumama nanga kumama makasi nanga kumama sinanga ozali nzambe yawe kumama yawe kumama zali nzambe yawe kumama yawe kumama zali nzambe yawe kumama yawe kumama toza mpona kowela ntango tozali kokanga miso na biso Fechemos nossos olhos. tozali kobondela mpona mateya oyo tosili koyoka Vamos entregar a pregação nas mãos de Deus. loba nzambe ya fonte da vida Fica Deus da fonte da vida. nzambe ya fonte da vida Deus da fonte da vida. nzambe ya fonte da vida Deus da fonte da vida. salela biso Ajuda-nos na oyo toyoki no que nós ouvimos. tokoma bana ya nzambe ya solo Tornemos filhos de Deus genuínos. tolongwa na nzela ya masumu Que saiamos do caminho do pecado. lisumu ekokota moto na bokonzi ya likolo te Pecado levará o homem a perder o reino do céu. totambola na nzela Caminhar no caminho. tozala na bosolo E a verdade haja em ndenge nós. nyonso anakiki azali Como la Jesus. vie éternelle Que ele tenha vida eterna. tobondela esika tozali Oremos em nome. nzambe tata nkolo merci papa toyepai na yo nzambe na bomoi papa ngai mpe nazwi implice na maloba oyo tolobi nalobaki yango na ebandeli monoko eza anga me maloba eza yo nzambe lobela biso teya biso totambola na bosembo yo moko yesu kristo beti tangwa nazali nzela solo mpe bomo nzela eza eglise tozoya biso nyonso awa eza nzela solo ya moto ozokoka na kati ya biblia eza bosolo la vie éternelle eza future kuna nanu moto amoni yango te mpe tokokende mpo tomona bomo ya seko yango baprometre biso nzambe toza na se ya ntango pesa biso mayele pesa biso bwanya bososoli ya koyeba kotambola na bosolo nzambe merci natiki bamama na biso fonte na vida bazala bamama ya modele bamama ya malamu bamama babangaka nzambe na bandako na bango na libanda na quartier park bazala exemple bamama fonte na vida nzambe merci so lokumu mpo tobongi na lokumu tokotelemela oyo nyonso eyaka mpona kopekisa maloba oyo toyoki Vamos reprimir tudo que vem contra o que acabamos de ouvir. ntango bimi na porte makambo nyonso ebungi na Enquanto sai na porta, tudo sume. yango wana yesu azalaki kopesa me masese ebele Por isso Jesus dava diversas parábolas. ndeko moko aloni na balabala bandeke bayebaki O irmão sai com outra coisa e os pássaros comem. aloni na likolo ya libanga ekauki E semeou por cima de pedraica. aloni na banzube zingizingi mpe nkona Semeou nos espinhos. me oyo alonaki na mabele ya malamu Mas que semeou numa boa ekoti terra, mokama ele produziu. loba nzambe
transformer vie na ngai. Diga Deus, transforme a minha Vie vida. na ngai ekoma A modèle. minha vida torne Naza nova. mama fonte na vie na Eu naza sou la mama ya mamã malamu. da fonte da vida. Naza frère a fonte na vie na la frère ya malamu. Que eu seja bom irmão. Oyo na quartier balulela biso. Que no bairro irão me cobiçar. Bato balakisa biso misapi. Pessoas vão me apontar dedo. Wana baza bakristo. Aqueles são Ndenge cristãos. balakisaki na Jos. Como apontaram. Tobondeli nzambe tata kolo merci. Papa kumama na yo nzambe. Totiki présence na yo. Ozwa lokumu po tobongi na lokumu. Ozwa lokumu po tobongi na lokumu. Nzambe fonte na vida. Nzambe ya bomo. Oh, nzambe transforme ma vie na biso. Ma vie na biso changer. Na nzela maloba yo. Ma vie na biso koma ya bon nzambe. Oh, kolo merci. Ata banguna batelemeli biso. Oh, bakolonga biso te. Ndenge Bible ezoloba. Bakolonga biso te. Pote Yesu akufa esekwa nekulusu. Oh, biso pe tosekwa. Kolo merci. Tokobondela po na mosali na nzambe papa na biso Reverend Malungu. Vamos orar a favor do nosso servo, Papa de Belém Malu. Nzambe abatelaka ye. Que Deus cuida dele. Abakise suba vision. Acrescenta ainda visões Oyo ezangi abakisa. que está faltando. Ba anjo ba protéger ye ba protéger ye. Os anjos que lhe protegem sempre. Molimo santo azala na ye tango nyonso. O Espírito Santo esteja sempre com ele. Poto ye banguna bajingeli mosali na nzambe papa na biso Malungu. Inimigos estão ao redor dele. Baningane ba pasteur Seus colegas pastores, na kati ya famille da família, na quartier na no balabala. bairro, na rua. Nzambe abatela ye. Que Deus cuida dele. Bondeli na kombo na Yesu. Oremos em nome Nzambe tata nkolo merci. Tozotika mosala nzambe na sala loboko na yo. Sécuriser ye, protéger ye nzambe. Oh, banguna balonga ye te. Bakoyami na loboko à droite, na loboko à gauche. Yo kopanza bango. Okopanza bango. Oh, nzamba lola. Nzamba fonte na vie le véritable Dieu. Le Dieu puissant, le Dieu incomparable. Le Dieu invincible. Azanzamo a changé kate. Azalaki a kozala pe di bela na lebela. Ba ange ba sécuriser ka mosali na yo. Ba sécuriser pe comité église. Ba ange ba sécuriser ka papa Malungu. Ba batela pe église ya fonte na vida. To tiki pe ba pasteur na biso. Oh, ba sazinga zinga. Kina ba prophète. Sécuriser ba monigo so sécuriser papa Malungu. Batela pe ba ndimi ya prophète. Oh, ba so tambusama. E pa ya ba pasteur na biso ya église fonte na vida. Même na ba balu na kata Luanda. Sécuriser bango, protéger bango. Na bongo na Yesu. Totiki mosali na nzambe. Papa na biso Reverend Malungu. Levantemos para acabar. Levantemos para acabar. Totelemi, Para acabar. Vou fazer cobertura da oração. O tempo já foi. tango deixando aqui. Senhor, obrigado, Pai. Voltamos, Senhor, no nosso dentro. Nossas consciências, Pai, foi retocado, Pai, a mensagem. Sempre agradando, Pai, a santificação, Pai. Porque no pecado, Tu não ouve e não recebe as orações. Com a Sua misericórdia, Pai, e a Sua bondade, que viemos, Pai, na mensagem, aproveitamos escutando essa mensagem de hoje, Pai. Que o Espírito Santo ajude cada um de nós. Amanhã, sábado, estaremos, Pai, a ouvir mais até domingo para completar nosso dia a dia. Abençoa teu servo, Pai, que transmite a mensagem. A vida que cada um de nós, quem morreu em espírito, acredito que hoje ressuscitou através da sua palavra, que é a vida para hoje, em espírito, na alma e
no corpo. Pai, despertaste, Pai, as consciências de que está aqui. Jesus Cristo, abandono tudo nas tuas mãos. E abandono nossas mamães que faleceram, as mamães. E abrimos Jesus em nome de Cristo. Assim seja. Pelo nome de Jesus, assim rogamos. Obrigado, Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Amém.